Bom dia, amados e amadas. Vida com Jesus Cristo é só alegria, glória a Deus, aleluias. Hoje quero ser um canal de bênção para a sua vida e a palavra do Senhor hoje para os nossos corações está em Efésios capítulo 1, versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vós conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Glória a Deus, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vós conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Glória a Deus, que versículo poderoso, amados e amadas. Esse versículo traz uma poderosa reflexões para os nossos corações sobre a busca e a sabedoria de Deus. Glória a Deus. Nele o apóstolo Paulo expressa a sua oração para que nós receba o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Deus, amados e amadas. A verdadeira sabedoria de Deus não adquire do esforço humano, né, amados e amadas, e sim é concedida por Deus. Como é concedida por Deus? A sabedoria do Espírito Santo. Eu creio que é um dom, né? É um dom que Deus dá para nós. E como a gente adquire cada vez mais esse dom, né? Quando a gente adquirimos buscando mais a Ele, buscando mais, né? Para isso temos que buscar mais intimidade com o nosso Deus, mais profundo, né? E mais profundo na busca do Espírito Santo do Senhor, do conhecimento da palavra do Senhor, do discernimento do Senhor, né, amados e amadas? E para isso temos que ter intimidade com o Senhor. E como temos intimidade com o Senhor, amados e amadas? Orando, jejuando, entrando no nosso secreto, conversando com o Pai todos os dias e pedindo a Ele: Pai, me dá espírito de sabedoria, espírito de discernimento, Pai amado, Pai querido. E para que queremos espírito de discernimento e espírito de sabedoria, amados e amadas? Para não ficarmos enganados, né? Para não ficarmos enganados. E é tão bom quando temos essa intimidade com o Espírito Santo do Senhor, amados e amadas. Quando conseguimos ter a sabedoria de discernir o que é uma coisa de Deus e que uma coisa que não é de Deus. Quando é Deus falando e quando é o inimigo falando. Então, isso é ter intimidade com o Senhor. E amados e amadas, por muito tempo, eu não tinha essa intimidade com o Senhor, né? Eu já estava na igreja, mas eu confiava no homem. Acontecia algo na minha vida, eu perguntava ao meu pastor, eu perguntava à missionária, eu perguntava a uma irmã, eu perguntava a um profeta, mas nunca eu ia direto na fonte, porque eu não tinha intimidade com o Espírito Santo do Senhor. Eu ainda não tinha aquela intimidade com o Espírito Santo do Senhor. Eu não sabia que a gente tinha de ter o secreto nosso com Deus. Eu não sabia que a gente tinha de falar com Deus primeiro, para depois falar com o homem. Muito tempo, amados e amadas, eu fiquei confiando no homem, né? Eu não tinha intimidade com o Espírito Santo de Deus. E às vezes Deus me mostra muitas coisas em sonhos, né? E assim, muitas vezes eu via as coisas, mas Deus me mostrava assim as coisas, mas eu não conseguia entender. Eu não conseguia saber se era de Deus ou se era o Espírito Santo de Deus ou se era o inimigo falando comigo. Então, muitas vezes eu ficava naquele conflito, aí eu perguntava para um, perguntava para outro, e eu lembro que quando eu comecei a ter a intimidade com o Espírito Santo do Senhor, quando eu comecei a me entregar e conhecer o Pai, eu lembro como se fosse hoje, amados e amadas, eu não tinha muita intimidade ainda com o nosso doce amigo Espírito Santo do Senhor, e eu orava, eu jejuava, mas ainda não tinha aquela intimidade com o Senhor. Igual eu falei com os amados e amadas aqui, eu ainda confiava só no homem, né? Então, nesse dia, eu estava passando um processo na minha vida, no deserto mesmo, na minha solitude, eu estava passando, meu Deus, uma prova mesmo.
Então eu entrei no quarto e nesse dia eu fiz uma oração diferente. Nesse dia eu rasguei o meu coração, nesse dia eu chorei, nesse dia eu falei: eis-me aqui, Senhor, eu não aguento mais, eis-me aqui, eu rasguei, eu abri o meu coração. Naquele dia foi a oração que Deus queria que eu fizesse, de Deus do primeiro dia que eu aceitei Ele na minha vida, de Deus do primeiro dia que eu passei pelas águas, de Deus do primeiro dia que eu fui na igreja, que eu falei com Deus: eu quero o Senhor. Eu fiz aquela oração, amados e amadas, e eu acabei essa oração, eu senti tão aliviada e eu comecei a louvar a Deus e abrir a palavra do Senhor. E quando eu abri a palavra do Senhor, saiu para mim Isaías 54. Isaías 54, e saiu do versículo 1 ao 17. Eu li ele todo, amados e amadas. E ali, naquele momento ali, eu não entendi o que Deus queria dizer para mim, Isaías 54, mas eu senti que aquele dia a oração foi diferente. Eu senti que aquele dia eu senti algo diferente. Aquele dia eu senti que Deus escutou a minha oração e eu pude sentir que Deus era o mais importante na minha vida, que o melhor amigo que eu ia ter para a minha vida inteira, até a eternidade, era o Espírito Santo do Senhor, porque com o Espírito Santo do Senhor você pode rasgar o seu coração, você pode falar tudo que você sente, tudo que você pensa, e Ele vai te escutar, e Ele vai te direcionar o que você vai fazer. Ele vai ser a melhor direção, Ele é a melhor voz que a gente pode escutar, é a voz do Espírito Santo do Senhor. E amados e amadas, e eu fiquei por muito tempo ainda pensando o que Deus queria dizer para mim, Isaías 54. E eu ainda fiquei, eu estava mais assim aprofundado, mas ainda não tinha chegado àquela intimidade com o Senhor, aquela intimidade, amados, aquela intimidade que, meu Deus, que quando você tem essa intimidade, você consegue ver o sobrenatural, você consegue ver aonde que está a maldade do inimigo, você consegue ver o laço que o inimigo está armando, você consegue ver quem as pessoas que estão em falsidade com você, quem é verdadeiro com você, você consegue ver o sobrenatural de Deus, amados. E por muito tempo ainda eu fiquei me perguntava para um o que significava Isaías 54, o que significava, e um falava e nada encaixava no meu coração, nada, que todos que falavam não encaixavam no meu coração. Eu falei: não é isso que Deus quer me dizer, não é isso que Deus quer me dizer. E Deus falando: me procura, entra no secreto. E eu fui entrando cada vez mais, me procurando, cada vez mais tendo intimidade com meu Pai, cada vez mais chegando perto de ter mais e mais intimidade com o Senhor, até que chegou o grande dia, amados e amadas, de eu realmente sentir a presença do Espírito Santo do Senhor. Sentir verdadeiramente quem podia me ajudar, quem podia me aconselhar, quem podia resolver, quem podia curar, quem podia libertar, quem podia salvar. Era só Deus, não é o homem, e sim Deus. E a todo tempo Deus queria falar comigo: entra no seu secreto, fecha a boca e faça o que eu te mando, filha minha, me obedece, que você vai viver o sobrenatural de mim, que você vai viver o sobrenatural. E foi isso que aconteceu, amados e amadas. Hoje eu entendo que Deus quis dizer para mim, Isaías 54. O capítulo de Isaías 54 é o capítulo da minha vida, é do primeiro versículo ao 17, é o capítulo da minha vida. E hoje eu entendo, porque hoje eu tenho a intimidade com o doce Espírito Santo do Senhor, amados e amadas. E você sabe o que é isso? Você tem intimidade com o Espírito Santo do Senhor. É você estar na obediência, é você chamar Ele todos os dias para acordar com você, chamar Ele todos os dias para dormir com você, chamar Ele todos os dias para estar onde você for, perguntar para Ele todos os dias: Espírito Santo do Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Se você tem um problema para resolver, pergunte Ele primeiro o que fazer. Se você tem uma decisão para tomar, pergunta Ele primeiro o que devo fazer
Pergunte para o Espírito Santo do Senhor. Nessa manhã, amados e amadas, o Espírito Santo do Senhor quer ter intimidade com você. Deus manda te falar: filho amado e filha amada, eu quero ter intimidade com você, eu quero estar próximo de você. Me coloque em primeiro lugar, me coloque em primeiro lugar da sua vida, me coloque em primeiro lugar no seu casamento, me coloque em primeiro lugar no seu trabalho, me coloque em primeiro lugar do que os seus filhos, me coloque em primeiro lugar do que o ministério na tua igreja, me coloque em primeiro lugar. E vocês vão viver o sobrenatural de Deus. Vocês vão viver o sobrenatural de Deus, amados. E viver o sobrenatural de Deus é não estar mais nesse mundo, amados. É ver assim que você não pertence a esse mundo, amados e amadas. Viver o sobrenatural quando temos aquela intimidade com o nosso Pai, quando temos intimidades, amados e amadas. Você entenda que você não é desse mundo, que esse mundo tudo vai passar, que esse mundo tudo vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar roupa, vai ficar amizade, vai ficar, tudo aqui é passageiro. Quando você tem intimidade com Deus, você quer viver o sobrenatural de Deus, e quando você começa a viver o sobrenatural de Deus, amados e amadas, você consegue sentir um pedacinho, um pouquinho do que é estar na presença de Deus, o que era a vida eterna, amados. O que é a vida eterna, amados. E quanto mais eu estou tendo intimidade com meu Pai, quanto mais eu tenho intimidade com o Espírito Santo de Deus, mais eu quero estar próximo dele, amados e amadas, mais eu tenho sede de procurar, mais eu tenho sede de orar, mais eu tenho sede de jejuar, mais eu tenho sede de buscar, mais eu tenho sede de estar perto. Amados e amadas, hoje Deus manda te falar: entra no seu quarto, feche a porta e tenha uma intimidade com o seu Pai. Chama ele, fala assim: eis-me aqui, Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ter sabedoria, eu quero ter discernimento da tua palavra, sabedoria da tua palavra, eu quero te conhecer verdadeiramente. Se entrega e vive o sobrenatural de Deus, amados e amadas. Vive para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém, amados e amadas. Efésios 1:17. Entra no seu secreto e tenha essa intimidade com o nosso Pai, porque vida com Jesus Cristo é só alegria, amados e amadas. Tem tribulação? Tem dificuldade? Tem aflições? Tem ansiedade? Tem. Oh, glória, meu Deus, mas a gente tem a paz que excede todo entendimento, essa paz que ninguém dá, essa paz que o mundo não dá, essa paz que o dinheiro não compra, amados e amadas. É a paz que excede todo entendimento, é a intimidade com o Papai, é a intimidade com o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Vamos tomar posse. Hoje você entra no seu quarto e chama o Papai e tem essa intimidade com Deus. Amados e amadas, você que ouvir esse devocional hoje, fala aqui nos comentários, comenta nos comentários como está a sua intimidade com Deus, se você vai fazer isso, se você vai entrar no seu secreto e vai chamar Deus para ter aquela intimidade com o Pai, em nome de Jesus, amados e amadas. Glória a Deus, aleluia, essa palavra do Senhor para os nossos corações. Que palavra, sente na hora que você entrar no seu secreto e ter intimidade com o Senhor, você, amados e amadas, vai entender o que eu quero te dizer, vai entender e vai viver o sobrenatural de Deus, amados e amadas. Vai ter discernimento que é de Deus e que não é, vai ter discernimento que você pode fazer, o que você não pode, vai ter discernimento que é certo, o que é errado, vai ter o discernimento e vai viver o sobrenatural de Deus. Amém, amados? Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, eu lhe agradeço em nome de Jesus por essa palavra, Senhor. Eu lhe agradeço em nome de Jesus, doce Espírito Santo do Senhor, eu te chamo, eu
te chamo para ficar perto. Eu te chamo pelo meu levantar agora, Senhor. Eu te chamo pelo meu dia, pela minha tarde, pela minha noite. Eu lhe chamo, doce Espírito Santo do Senhor, esteja sempre conosco, onde que a gente for. Se não for para a gente ir, que você não deixa nem a gente sair de casa, mas esteja conosco em nome de Jesus. Essa é minha oração de hoje, Pai amado, Pai querido, que possamos ter intimidade com o Senhor, que possamos, em nome de Jesus, todo dia clamar intimidade e viver o sobrenatural do Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vida com Jesus Cristo é só alegria. Glória a Deus. Aleluias.